Maria Lúcia Amari é professora e advogada com mestrado em Direito Constitucional e Administrativo. Ingressou na política em 1991, quando filiou-se ao PSDB. Em 1995, foi eleita presidente do partido em Sorocaba, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo na cidade. Foi eleita deputada estadual em 2002 e tem atuado em prol da saúde, educação, meio ambiente e desenvolvimento regional. A deputada Maria Lúcia Amari recebeu diversas homenagens por seu trabalho, incluindo o prêmio de melhor deputada estadual. Em 2021 e 2022, ela foi a primeira mulher a ser eleita vice-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e assumiu a presidência em diversas ocasiões. Em seu 6º mandato, dedica-se à defesa dos direitos das mulheres, causa animal, saúde e causas sociais. É autora da lei que proíbe fogos de artifício com barulho, protegendo animais, idosos e autistas. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora o Conexão Paulista. Na semana que antecede o mês dedicado às mulheres, temos a honra de receber a deputada Maria Lúcia Amari, um exemplo de parlamentar e de luta pela igualdade de gênero e empoderamento feminino. Muito obrigada pela sua participação e por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Falar de mulher é muito importante, acho que nós temos que ter essa voz de representação dentro da Assembleia para defender as nossas mulheres. Neste Conexão, vamos falar sobre a participação da mulher na política. E me acompanham as jornalistas Priscila Silvério, muito obrigada, e Nani Cox, aqui da Rede Alesp. Obrigada pela parceria. Agradeço. A Assembleia Legislativa de São Paulo, maior parlamento estadual da América Latina, completou 190 anos em fevereiro. Nesse evento histórico, no Memorial da América Latina, a deputada Maria Lúcia Amari foi homenageada e representou as mulheres. Vamos ver. Mais de 45 milhões de paulistas representados pelos poderes legislativo, executivo e judiciário de São Paulo. Homens e mulheres têm formado o Parlamento Paulista durante a história. Nós todos aqui construímos a história da democracia do Estado de São Paulo através das nossas ações na Assembleia Legislativa. E nós, mulheres, quando eu entrei na Assembleia, estou no 6º mandato, tinham apenas 8 mulheres, hoje nós somos 25 mulheres. Que mostra a força do poder das mulheres para fazer a transformação social, porque a política se faz, a transformação se faz pela política. Deputada, seguindo o seu lema, mulheres transformam o mundo. Como fazer a diferença em 23 anos de mandato aí de forma consecutiva? Eu acho que, primeiro, que você tem que ter essa disposição, porque a transformação social se faz pela política. E nós, enquanto mulheres, temos essa representatividade, então essa voz nossa tem que ecoar para que a gente possa efetivamente representar as mulheres. Então toda a responsabilidade que nós temos é muito grande, né? Da preservação da nossa imagem, fazendo a diferença na vida política, porque as mulheres, elas têm, por natureza, um tom mais conciliadora. Elas são leoas, nós somos leoas quando precisamos, mas nós procuramos sempre conversar, tentar articular de uma forma que você traga palavras de paz, de coordenação, de conciliação. Então, acho que a gente estava falando agora, né? Quando eu entrei como primeiro mandato de deputada, em 2003, começou o meu primeiro mandato, nós éramos em 8 mulheres. Hoje nós somos 25. Então, a nossa força prevaleceu. Hoje nós estamos, ainda é um número insuficiente de representatividade, mas houve um avanço. Um avanço em algumas ações, em algumas a gente não continuou a ter esse mesmo espaço. Haja visto quando conseguimos ser a primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa feminina em tantos anos,
né, depois de mais de 150 anos, isso mostra que estava fazendo falta a nossa presença numa mesa diretora. Só que, infelizmente, nós ficamos num mandato só, né? E nos outros mandatos nós não conseguimos adquirir esse mesmo espaço de representatividade. Então, a luta continua, né? Nós avançamos, sedimentamos alguns avanços, mas ainda não conseguimos manter. Então, é um tal de avançar e recuar, mas estamos firmes e fortes aqui para garantir o nosso espaço. Priscila Silvério. Deputada, falando até da representatividade feminina aqui na Lesp, né, que tivemos já esse avanço nos últimos anos, principalmente um avanço até mais rápido, né, porém ainda pequeno. Podemos ver que poucas mulheres fazem ali a coordenação ou de CPIs ou estar como presidentes em comissões. A senhora, inclusive, é a coordenadora da frente parlamentar, né, que tem um empoderamento feminino, então busca essa questão também. Fala um pouquinho para a gente desse avanço, né? A senhora falou, parece que é um avanço que a gente vai, mas retrocede. É difícil. Por exemplo, você falando, eu vou lembrando das coisas, né? Porque são tantos anos que a gente, às vezes, algumas coisas escapam da lembrança. Mas eu presidi a comissão de ética. Na época, quando eu assumi, eu falei, olha, eu não vou fazer um papel representativo, eu quero um papel representativo. Se for para assumir a presidência, não é para ficar tampando os problemas, fingindo que não está acontecendo nada. E, lamentavelmente, foi um mandato muito complicado, muitas intercorrências, teve muitas palavras de agressão, muitas ofensas, muitas ações misóginas, muita preconceito racial, de sexo, de gênero. Então, nós conseguimos dar um avanço bastante grande. Eu era a única mulher e 8 homens. Então, você punir um homem, né, já fica difícil. Ainda você sendo a minoria absoluta, foi um passo grande. Eu fui muito, graças a Deus, fui muito bem respeitada por eles, porque nós fizemos, o fato de eu ser advogada ajuda muito na questão de você encontrar momentos onde você possa se posicionar com uma forma mais firme, porque você tem as leis como uma meta de vida. Então, conseguimos punir deputados aqui que não se comportaram adequadamente, porque a nossa é a maior Assembleia da América Latina. Se nós não dermos o exemplo, então, assim, foi muito difícil caçar um deputado. Nós conseguimos, houve uma pressão popular, houve também uma pressão, eu recebia mais de 600, 700 mensagens por dia pedindo punição, outros defendendo, porque também tem os dois lados da moeda. Então, eu acho que aí nós marcamos a nossa presença, quando nós nos colocamos, né, e houve a punição adequada. Então, esses avanços todos foram conseguidos. Eu fui presidente da Comissão de Ética e de Constituição e Justiça, que é uma das comissões mais importantes, e que eu lembre, assim, acho que foram 2 mulheres apenas que ocuparam esse espaço, a deputada Célia Leão e eu como presidente. No geral, são sempre homens que ocupam essa comissão, que é uma questão muito importante. Então, ainda quero ver uma mulher presidindo a Assembleia Legislativa. E isso vai ser um passo bastante importante. Então, assim, as frentes parlamentares que eu tenho abraçado, uma delas, que faço questão de presidir, é exatamente a que defende e fala do empoderamento, do empreendedorismo, enfim, das mulheres como uma pauta importante. Nós estamos convivendo com uma situação atípica. Eu nunca vi tanto feminicídio, parece que um chama o outro. Eu acho que talvez tivesse as notícias de imprensa, por exemplo, a imprensa hoje é proibida de falar em suicídio. Mas aí quando você vê lá a pessoa não informar a causa, você já imagina que tenha sido isso. Então, parece que é uma onda que acontece, carrega essa mesma situação. Então, nós aqui também patrocinamos legislação importante com relação a isso. Hoje, por exemplo, nos condomínios, você não pode se omitir, o síndico, o encarregado, você não pode se omitir quando você souber de alguma situação de violência. Então, sujeita a punição. Então, já é um avanço na relação
As delegacias, 24 horas, por exemplo, lá na cidade, eu basicamente sou mais eleita pela região metropolitana de Sorocaba, um pouco do Vale do Paraíba também, enfim, no litoral norte um pouco de voto também, mas é importante que quando você tem essa representatividade, você possa colocar na mesa essas questões que atrapalham tanto a questão da punição. Temos a Lei Maria da Penha, que é uma lei moderna, em relação aos outros países, né, onde a gente vê ainda países como o Afeganistão e outros mais, que na verdade as mulheres têm zero liberdade de expressão. Ainda nós estamos avançando bastante em relação a essa questão. A delegacia 24 horas é muito importante, porque a maioria da violência acontece nos finais de semana, quando os homens estão mais em casa, né? A questão da bebida, da droga, são estimuladores, né? É o gatilho para as coisas acontecerem. Mas o sentimento, eu tô escandalizada com os mortes têm sido de uma violência brutal. Então não matam só, às vezes você vê médicos, pessoas que tiveram acesso à educação, advogados, matando com faca, com arma branca, uma coisa assim que você não imagina que isso possa acontecer em pleno século XXI. Então, nós estamos ainda com muito trabalho pela frente para que a gente possa minimizar, diminuir o número de feminicídios. Aqui no Conexão Paulista, Nani Cox. Deputada, a senhora falou muito, né? Nós falamos nesse primeiro momento muito da participação da mulher na política e tivemos aí no nosso calendário há um tempo já a inclusão do Dia Estadual da Conquista do Voto Feminino no Brasil. Foi inclusive uma lei de sua autoria. Ouvimos especialistas, inclusive, na nossa programação, que falam muito sobre essa questão de ter demorado tanto tempo para ter o voto feminino universal obrigatório e que isso a gente sente esses impactos até hoje com uma redução da representatividade feminina. Aqui na Lesp estamos acima da média nacional, mas que isso acaba impactando. Então, queria saber se a senhora se vê até como uma agente de mudança para isso, para estimular que outras mulheres se envolvam na política, que mais mulheres se envolvam na política, porque um dado também que passaram para a gente esses especialistas é que tem muita mulher filiada, mas não necessariamente eleita e exercendo um mandato. Então, a senhora estando aqui, entrou na Lesp com outras 8 deputadas, hoje 25. A senhora se vê como uma agente de mudança também nesse sentido? O voto ainda é uma questão muito complicada, né? Eu ainda escuto aí nas campanhas políticas assim, o voto meu e da minha família, todos vão votar em você. Tipo assim, eu comando o voto na minha família. Então, as mulheres estão aí nesse pacote, né, que eles falam, eu sou o chefe da família. Hoje, a grande maioria, acho que 52% das mulheres são chefes de família. Elas que carregam a responsabilidade da família. Então, é importante a questão do voto. A política não é feita para homens. É para homens e mulheres, para cidadãos conscientes que tenham a participação na política, porque essa questão transformadora da política, as mulheres têm... Eu não sou nem contra homens, nem contra mulheres, eu acho que um complementa o outro, mas é importante a participação das mulheres. As mulheres são mais sensíveis a algumas questões, né? Elas têm uma clareza maior das questões. Elas não vão muito para o embate político, porque assim, a família sofre muito, né? Eu participei já de tantas campanhas políticas, fui candidata também a prefeita na cidade de Sorocaba, e a gente percebe assim, o nível... nessas horas eles tratam a gente como uma igualdade desnecessária, né? Um palavreado desnecessário, então a gente passa ainda por uns constrangimentos. As mulheres são muito exigentes, elas acham que ela tem que falar, tem que ser palavras brilhantes, falar com o coração, e as mulheres precisam ter essa coragem de enfrentar, falar o que elas sentem, o que elas pensam. Então, hoje, eu já vejo que nós conseguimos conquistar um espaço muito importante para sermos eleitas e termos voz e vez dentro dos parlamentos do Brasil como um todo. Mas essa questão ainda é um voto que muitas vezes é um voto de cabresto, né? Um voto que as mulheres não têm a escolha, às vezes elas são podadas de participação da política. E assim, se você não tiver o apoio da família, infelizmente a gente percebe que a maior responsabilidade sempre da criação dos filhos são das mães. Quando, na verdade, foram feitos para os dois.
Mas, na verdade, na hora da responsabilidade, as mulheres não conseguem ir para o embate porque não tem como administrar a família. Então, é um processo lento, porque nós temos mulheres, principalmente na Europa, que ocupam cargos importantíssimos, marcam a presença nesses países pela questão da moralidade. Porque, assim, a gente fala, corrupção é uma coisa de caráter, né? Não é questão do próprio, de mulher e do homem, mas as mulheres ainda são um número menor, proporcionalmente também, claro, mas assim, na questão desse perfil e dessa imagem, elas são mais cuidadosas com relação a isso. Então, essas qualidades que é importante que as mulheres estejam nos parlamentos, para minimizar a agressividade, para dar sua contribuição, né, para dar um tempero diferenciado nas relações de homens e mulheres, principalmente na aprovação de projetos. Tem projetos aqui que recentemente eu consegui aprovar um projeto importante que é de prevenção da AIDS para os jovens, porque os jovens hoje estão contraindo AIDS novamente, um número bastante absurdo. Eu presido à frente de DST, HIV AIDS. Então a gente precisava que eu pudesse dar e eu fui obrigada a ouvir de deputado que eu estava querendo estimular a participação. Na verdade, eu estava querendo, já que existe, fingir que não existe, porque para eles é melhor fingir que não acontece nada e esconde debaixo do tapete uma situação importante. Nós temos que orientar os nossos jovens, porque eles estão tendo uma iniciação mais cedo atualmente. Então, que sejam pelo menos orientados. Então, agora, depois, acho que fiquei uns 3 anos brigando para ele ser aprovado. Agora sim. Então, é isso que falta, essa sensibilidade de entender a importância, porque são as mulheres que educam os homens. Então, está faltando alguma coisa na educação que nós fazemos para os nossos filhos, porque a gente nós estamos educando os homens diferentes demais das mulheres e fazendo com que essa diferença se perpetue. Então, nós também temos que criar uma conscientização maior de enfrentar o mundo com a equidade de gêneros, né? Para que a gente possa contribuir para a sociedade mais justa, mais equilibrada, mais equânime. Deputada, olhando suas redes sociais, a gente observa, primeiro, que a senhora quase que não para aqui em São Paulo, acho que só nos dias que tem sessão, terça, quarta e quinta, e está por essa região do interior a qual a senhora se objetiva, a senhora se destaca. E como é que a senhora sente a nova mulher política nessas cidades menores, cidades maiores? A senhora sente uma política mais empoderada ou ainda elas são muito restritas? Não, olha, é estranho que a gente pensa, a mulher das capitais, elas vão mais para o embate. É impressionante que proporcionalmente, nas menores cidades do interior, o número de mulheres vereadoras aumentou substancialmente em relação a outros mandatos. Então, e são cidades do interior, cidade com uma população às vezes de 20, 22 mil habitantes, fazendo 3, 4 vereadoras. Então, mostra que as mulheres estão buscando espaço, porque a gente tem alguns estados do Brasil, algumas cidades do Brasil, que na verdade passa a ser tipo hereditários, né? Aí o pai lança a filha lança a mulher, a outra lança o marido, e aí quando é com o espírito de pulverizar na política, ok. Agora, quando é para esquentar a cadeira, que é complicado. Fica lá, candidata tal, para eu poder voltar. Mas não que esteja fazendo aquilo como entendendo a importância da participação das mulheres. Então, ainda nós temos essa diferença. Então, sinceramente falando, o pessoal do interior está de parabéns, porque as mulheres estão indo para o embate, para prefeitas, vice-prefeitas, para as câmaras municipais e fazendo valer o seu posicionamento. Então, nessa parte eu estou bem animada. Deputada, então, 6º mandato, e a gente percebe que os parlamentares aqui da casa têm um respeito muito grande pela senhora, né? Quando a senhora entra ali em algum plenário, é diferente. Eles olham com um olhar diferenciado, eles têm um respeito muito grande. Como ter esse respeito, já que dentro desse cenário que a senhora falou, desafiador, de uma mulher que precisa cuidar das outras demandas, da casa, da família, dos filhos, da política, saber se impor, muitas vezes, perante os homens, mas ter esse respeito, principalmente porque eu acredito que muitas mulheres não encarem esse desafio da política com esse medo.
Na verdade, assim, esse respeito foi construído. Né? Eu, desde o primeiro momento que eu me candidatei e foi uma sequência de vitórias nos 6 mandatos que eu sinto, porque assim, a postura que a gente tem que ter, firme, ética, né? Não tenho, graças a Deus, não tenho nenhum processo durante todos esses mandatos, nem acho que deveria ter, porque hoje em dia, quando se fala honestidade é qualidade, na verdade é uma obrigação. Mas assim, eu tomo muito cuidado com a imagem. É assim, quando às vezes estou num lugar para jantar, por exemplo, e tem uma garrafa de vinho, que não sou eu que estou bebendo, mas está perto, eu já faço, porque senão, sabe, não que eu ache, não tem problema nenhum isso, as pessoas tomarem vinho, nada, não tem problema nenhum, mas para não vincular, tá? Então, assim, eu fico muito atenta na postura, forma de se arrumar, de se vestir. Ainda acho que as mulheres, para vir para o parlamento, têm determinadas roupas que eu ainda acho bastante constrangedoras, e isso em termos de país, né? Eu acho que toda essa questão da imagem que você constrói, o respeito, você adquire pela sua postura. Ninguém tem coragem de gritar comigo, porque assim, sabe que a resposta vai ser à altura. Por quê? Porque a gente tem que ser essa aparência de pessoa firme, que sabe o que está fazendo. Então, eu conquistei, na verdade, assim, o carinho dos deputados comigo é muito grande. Eu tenho, a maioria deles, independente de esquerda, direita, centro, não importa. Eu gosto muito do ambiente de trabalho com eles, né? Então, assim, sempre tive uma relação saudável. Por quê? O respeito é fundamental. Então, essa identidade, sabendo que você está cumprindo o seu mandato com uma leveza, mas com firmeza também, isso aí passa para as pessoas, elas não se sentem à vontade para tratar diferente. Então, muitas vezes acontece alguma coisa exatamente porque, infelizmente, a forma de você se apresentar, muitas vezes, a sua imagem, ela acaba permitindo alguns comentários que não deveriam acontecer, mas infelizmente acontece. Então, eu ainda acho que tem algumas coisas que ainda não se deve fazer dentro de um parlamento. Então, eu fico feliz com isso, porque, assim, quero agradecer o deputado André do Prado, que me deu a medalha do mérito legislativo, eu e a deputada Alessi. Na verdade, assim, as mulheres nunca tinham tido essa homenagem pela própria casa. Então, mostra, assim, o respeito que eles têm por nós, né, pela nossa história, a Alessi com a história dela, eu com a minha história. Então, não por vaidade, mas fico feliz desse reconhecimento, né? Os homens entendendo que nós precisamos que nós estamos fazendo a diferença aqui com o nosso trabalho. Então, eu me sinto muito bem aqui, eu me sinto, 20 e tantos anos, a gente se sente em casa. Dani. Até aproveitando esse gancho, deputada, como é que foi a entrada na política? Por que a senhora se interessou e decidiu, então, entrar na política? E se ao longo aí desses anos, em alguns momentos, a senhora se sentiu vítima, né, alvo de algum tipo de preconceito? A senhora falou de momentos aí, talvez um pouco mais complicados. Então, como é que foi isso? Na verdade, assim, quando meu então marido foi prefeito da cidade de Sorocaba por 8 anos, quando ele estava terminando o primeiro mandato, o candidato que ia sair candidato a deputado estadual, ele desistiu faltando 3 meses para a campanha, para o dia da eleição. E aí o pessoal falou, olha, você já está fazendo um trabalho aqui no Fundo Social, cuidando das coisas, eu acho que, por que você não pensa? Eu não pensava em candidatura, nunca. Eu exerci minha profissão, fui professora, advogada, mas nunca pensei em exercer atividade política, como militante sim, mas desde a faculdade. Mas então aí surgiu essa oportunidade que eu me candidatei, isso foi em 98, aí nós fiquei como suplente naquele ano, e aí foi natural, falou, bom, agora você já testou as urnas, e aí foram uma sequência de campanhas vitoriosas. Então, eu sentia, porque naquela época o governador era o governador Mário Covas, quando meu marido era prefeito. Então, na época, Dona Lila Covas tinha uma imagem muito forte ao lado do marido, né? Ela era uma mulher que se destacava com isso. Então, para cuidar a nossa região de Sorocaba, Sorocaba foi o polo regional, né? Então, eu ajudava as cidades da nossa região, independente de nem pensar em nada, como presidente do fundo de uma cidade, que era uma cidade importante da região, eu ajudava as mulheres de prefeitos que não tinham tanta experiência, junto com a Dona Lila. Então, aquilo foi me estimulando que eu pudesse fazer um trabalho social mais abrangente.
Então, aí, naturalmente, eu fui conquistando as questões. Eu só tive uma vez um deputado que eu estava falando e ele arrancou o microfone de mim. Aí eu me comportei diferente do que eu sou. Eu arranquei dele também. Porque assim, não, aí não é de força. Né? Mas foi uma atitude extra, uma situação, nunca mais ele ousou fazer isso, porque assim, também, naquela hora, eu também não vou me vitimizar, sair chorando. Então a gente, é pela força? Eu prefiro usar pela palavra, mas se precisar força, a gente também usa. Agora, deputada, em relação à frente parlamentar, que a senhora coordena trabalhos relacionados às relações internacionais da Alesp de São Paulo com outras principais regiões do mundo. Gostaria que a senhora falasse desse trabalho que a senhora executa aqui na casa. Eu estou na comissão de turismo, que é uma comissão nova, e a de relações internacionais que eu estou participando. É muito importante por causa do intercâmbio que nós fazemos. Por exemplo, a Sorocaba tem um polo importante tecnológico, que é o Parque Tecnológico da cidade. Isso envolve milhões de países do mundo, né? Então, tem cidades irmãs que nós possamos fazer intercâmbio cultural, de saúde, de educação. Então, vários países que têm tido esse contato. E nós temos, essa Comissão de Relações Internacionais foi muito ativa. Eu estava no mandato passado e permaneci nesse. Então, nós, no primeiro mandato, quem presidiu foi o deputado Paulo Fiorilo, e ele fazia as reuniões com muita constância, a gente fazia um trabalho, recebemos vários cônsules de vários países, embaixadores, foi muito importante. E exatamente por conta dessa vertente, eu fui convidada pela Virada Feminina Internacional, que é presidida pela Marta Lívia Suplicy, que é uma mulher diferenciada, ela já esteve aqui fazendo um programa de TV, apoia a questão da indústria, né? E ela é uma mulher que tem feito a diferença nas relações entre as mulheres e a indústria na Fiesp. Ela tem uma função importante lá como um cargo de mulher, cuidando dessas ações. E aí eu fui convidada para fazer participar da Virada Feminina Internacional na Itália. Então, em julho do ano passado, foi uma experiência extremamente importante. Eu tive em Roma e Milão, com os embaixadores brasileiros lá. Fomos recebida pelo embaixador Adil Graça Viana, que fez uma roda de conversa na residência oficial em Milão, e foi muito importante. As mulheres, é engraçado como elas nos aplaudiram, porque eu fui falar sobre empreendedorismo e sobre a questão da violência e todas as legislações que nós temos. E a Itália ainda é um país tradicional na questão da legislação de proteção à mulher. Então, a gente percebeu, fomos no parlamento também, ouvir as mulheres italianas, as parlamentares italianas, e aí nós vemos que elas têm muita dificuldade de fazer valer a legislação. Ainda nós, com essa delegacia 24 horas, nós temos a Patrulha Maria da Penha, nós temos a Lei da Maria da Penha, essa lei dos síndicos que têm obrigado a denunciar. Então, a Casa-Abrigo, que a gente também tem no Brasil. Então, agora nós temos projetos, eu tenho um projeto importante na área da habitação para destinar um percentual para as mulheres vítimas de violência, para que elas possam ter sua residência, sua habitação, para poder fugir do ciclo de violência, mas tendo a maioria por conta da questão econômica. Então, se você não der uma retaguarda para que ela possa se livrar daquele jugo, nós não vamos conseguir. Então, ainda no nosso país, eu percebi que a gente reclama, mas nós estamos ainda com uma legislação mais avançada que países importantes da Europa. Deputada, nós vamos para o intervalo, mas antes a Priscila vai dar um spoiler da pergunta dela, só que você vai responder depois. Deputada, até frente, né, a todas essas ações que são geradas aqui no estado de São Paulo, a gente tem um destaque dentro de todo o país, tanto na parte econômica, produção, agro, a defesa das mulheres. Então, o próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre isso. Essas ações que têm destaque aqui no estado de São Paulo, mas que ganham o Brasil todo. O intervalo é rapidinho, em instantes retomaremos então a segunda parte do Conexão Paulista, hoje especial com a deputada Maria Lúcia Amari. A gente volta já já, não sai daí.
Estamos de volta aqui com o Conexão Paulista. Hoje temos a honra de receber a deputada Maria Lúcia Amari. Deputada, jornalista Priscila Silvério repete agora a pergunta feita um pouquinho antes no intervalo. Deputada, São Paulo é pujante, né, em todo o país. Muitas coisas que saem aqui do Legislativo Paulista depois acabam virando regra em todo o país. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso. A gente tem destaque no agro, destaque na defesa da mulher, destaque contra o racismo, perseguição religiosa, enfim, são tantas questões que partem daqui que ganham, então, todo o país. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, na verdade, assim, de uns anos para cá, a mulher do agro, ela ganhou um destaque especial. Tem muitas mulheres comandando empresas de porte, né? Empresas até que exportam, então que tem uma dinâmica muito grande. Quando a gente fala de mulheres, a gente tem que ter uma amplitude, né? Porque nós temos que pensar na mulher indígena, porque o nosso país tem muitas tribos indígenas, nós temos a mulher do agro, nós temos a mulher trabalhadora rural, nós temos diversas situações onde nós precisamos ter uma relação de ter retaguarda para essas mulheres, né? Então, quando a gente faz um trabalho ligado a elas, eu acho importante. Eu fiz um evento de lançamento da Frente Parlamentar de Empoderamento da Mulher, tinha mais de 300 mulheres. Mulheres da Defensoria, do Judiciário, mulheres da parte da saúde, mulheres que são líderes sindicalistas. Então, foi muito mulheres do agro, mulheres indígenas. Então, isso, para nós, foi muito bom esse momento, porque nós ouvimos mulheres de diversas culturas, diversas origens e que pudessem se manifestar com mais clareza. E aí a gente percebe que, há uns anos atrás, eu tive também presente num evento, fui convidada para um evento em Los Angeles para discutir tráfico de mulheres e tráfico de pessoas. E nós percebemos que, assim, ainda o Brasil, México, Venezuela, são países que ainda têm um grave problema com relação ao esporte. Não só para tráfico humano, né, mas também tráfico de órgãos, etc. Então, foi uma cultura muito importante, como a gente precisa cuidar, porque hoje nós temos visto casos escabrosos, né, que pessoas que vão como se fosse com um trabalho no outro país, na verdade, é para serem escravizadas lá, abusadas, e nós temos esse tipo de situação. Então, uma das coisas que é importante, que ainda os prefeitos não têm dado a importância devida, alguns, né, claro, é o Conselho da Mulher. Eu tenho um projeto que obriga a criação do Conselho, apesar de ser uma iniciativa da sociedade civil, é importante que tenha um apelo e um apoio para poder dar preservação nas garantias dos direitos fundamentais das mulheres. Então, as mulheres com deficiência também, que têm passado por várias situações também. Então, tudo isso qual é o papel nosso, não só das mulheres, claro, os homens também, mas as mulheres, prioritariamente, têm que se preocupar com essas diferenças sociais que nós temos. Então, o pessoal fica discutindo direita ou esquerda, mulher é mulher, nós temos que discutir a mulher, o que ela precisa, como é que nós podemos evoluir essa questão, fazendo com que nós possamos cumprir o nosso papel na sociedade, sem os riscos que estão acontecendo. Hoje a gente está vendo estarrecida notícias de mulheres que são violadas em transporte de público ou também nesses aplicativos que são chamadas e acabam sendo vítimas abusadas. Então, as pessoas, nós precisamos, a segurança ainda é uma questão que aflige nós mulheres, né? Ainda é. Então, tudo que a gente puder fazer para que nós tenhamos uma retaguarda importante, não só na parte legislativa, mas na parte preventiva, eu acho que é muito importante que nós possamos ter isso como um foco muito importante, como mulheres que trabalham no legislativo, que produzem as políticas públicas que vão se transformar em ações afirmativas. Então, é importante o nosso papel nessas coisas, nós não podemos perder o foco, perder de vista que nós estamos aqui para representar as mulheres, e para tanto nós temos que estar muito atentas às mudanças negativas que acontecem na sociedade.
Deputada, no primeiro bloco a senhora falou da homenagem que a senhora recebeu ano passado e foi em junho de 2024 que a deputada Maria Lúcia Amari recebeu o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo junto com a deputada Leci Brandão do PCdoB. Um reconhecimento a todo o esforço e trabalho realizado pelas senhoras parlamentares. Vamos rever. O colar de honra ao mérito legislativo é a mais alta honraria conferida pelo Parlamento Paulista. É concedido a pessoas que contribuem para o desenvolvimento social, cultural e econômico do Estado de São Paulo. Nós, da Assembleia, reconhecendo o seu trabalho do dia a dia, de tantos anos, né, de luta delas e em vida. Temos que homenagear as pessoas em vida. Antes da pergunta da Nani, essa foi uma das maiores emoções da senhora aqui na casa? Foi, porque eu não esperava essa homenagem. Quando me falaram que eu achei, um homem na presidência, né, o deputado André do Prado, ter o cuidado de homenagear duas mulheres que têm vários mandatos aqui, cada uma dentro do seu mandato, dando a sua contribuição. Eu me senti muito orgulhosa, fiquei muito feliz esse reconhecimento. Acho que a minha família teve presente. Então, assim, a gente não faz para ganhar prêmio, mas assim, quando a gente recebe uma homenagem, não tem como falar, valeu a pena. Muitas ausências da família, muitas perdas em algumas coisas que acontecem na vida da gente, quando a gente assume esse papel, né? Mas também vem esses momentos de glória, no sentido de receber uma homenagem tão carinhosa, né? Reconhecida pelos seus próprios pares, né? Criando esse ambiente saudável, né? De integração de homens e mulheres. Eu fiquei com o deputado Barros Munhoz junto também, que tem uma história maravilhosa, incrível aqui, né? Uma pessoa que tem um respeito profundo por ele. Então, assim, foi um dia muito especial, sabe? Muito emocionante. Até hoje eu me emociono só de lembrar. Deputada, até aproveitando, né, porque a gente acompanhou nas imagens, diversas deputadas também estavam acompanhando esse evento, de diversos partidos, e a gente já falou aqui no programa que estamos no momento de recorde do número de mulheres aqui na Assembleia. Ao longo desses últimos anos, vocês já se reuniram até, todas as mulheres, para fazer discussões, promover esse debate, aproveitando que estão ainda numa minoria perante os homens. Como é que tem sido essa relação com as outras parlamentares mulheres aqui na casa? Olha, eu faço parte também da Comissão de Empoderamento da Mulher. Hoje nós temos reuniões e é importante que a gente possa tirar o foco partidário, né? E definir e trabalhar na questão mulher. Né? Hoje deve vir a secretária Valéria Bolsonaro, que deve estar presente na comissão. Nós vamos discutir pautas importantes ligadas às mulheres, né? E muitas vezes em moção de repúdio para vereadoras que são desrespeitadas, prefeitas, teve uma prefeita que foi desacatada de uma forma absolutamente desrespeitosa pelo prefeito, gritou, empurrou. Então, assim, tem um tipo de igualdade que não é legal para as mulheres, né? Então a gente precisa ficar sempre atenta para que a gente possa permanecer com esse tratamento e colocar os nossos valores, né? De valores de ética, de respeito, de família, enfim, e deixar de lado discussões de gênero, né? Discussões que não, ou religiosas também, porque isso não vai levar a nada, cada um tem o seu foco. E essas reuniões têm sido importantes exatamente para as mulheres de diferentes pensamentos ideológicos, mas se reúnem para discutir um foco que é a questão da mulher. Se a senhora tivesse a caneta na mão e pudesse sancionar duas leis voltadas à mulher, o que a senhora acha que seria de fundamental importância nos dias de hoje? Bom, qualquer ação que a gente possa fazer, que possa dar um equilíbrio e valorização da mulher, eu acho que são importantes. Eu participei aqui da reforma do regimento há uns anos atrás, junto com, na época, o deputado Rui Falcão também, e eu fui a relatora. Na época, quando se começou a discutir a questão, falaram, não, você vai ser a secretária. Eu falei, olha, só porque você sugeriu que sou secretária, eu quero ser a relatora. Mulher não é só secretária, ela tem que ser relatora. E aí concordaram, acabei virando relatora. E mudanças significativas, por exemplo, não existia a expressão deputadas, era deputado só. Ela foi incluída, parece uma coisa pequena, mas
foi colocado como deputados e deputadas. Então, foram colocadas algumas, por exemplo, a licença maternidade, que aí começaram a ter mulheres também que não tinham essa retaguarda da questão da maternidade. Então, assim, por isso que eu digo, uma lei só não resolveria o nosso problema, mas há conciliações de políticas públicas que possam realmente, nós colocamos isso. Eu, por exemplo, a primeira lei que eu entrei aqui foi de atendimento integral da mulher vítima de violência sexual. Porque o que acontece? Quando ela é abusada, ela vai para uma delegacia e o constrangimento é muito grande. Então, essa lei obriga a mulher a ser atendida na unidade de saúde onde ela teve, a perícia vai até ela, né, e não ela vai até o local. Então, e todo o atendimento, a pílula do dia seguinte, coquetel contra a AIDS. Então, assim, esse projeto é desde 2003, 2007 foi aprovado, então não está funcionando bem como se deve, mas ainda existe essa lei. A mulher também no climatério, que era também uma legislação, que ela sofre com a questão emocional, né? Tem o problema da saúde mental, que hoje é uma situação absolutamente importante, né? A gente vê que muitas mulheres não conseguem enfrentar algumas dificuldades, né? E depois da pandemia esse quadro se agravou. Eu tenho também um projeto de saúde integral da mulher detenta, porque eu visitei vários presídios femininos, eu via a situação difícil dessas mulheres lá, e a ressocialização se tornaria muito difícil se elas continuassem naquela questão. Então, obrigando a ter atendimento médico nas unidades, para que elas possam ser ressocializadas e voltar para a sociedade. Elas já estão pagando a pena, o pessoal também criticou, já matou alguém, ela está pagando a pena dela, é ser presa. Agora, a saúde, não, amanhã ela sai de lá, ela pode ter os seus filhos, ela tem seus filhos, tem sua família, ela precisa voltar saudável para poder conviver com a sociedade e tentar se ressocializar. Então, são essas, por isso que eu digo, são várias leis que a gente vai ficando atenta e vendo como é importante. Vai cercando, né? Tri. Deputada, outra vertente do mandato da senhora é a questão das doenças raras. Eu queria que a senhora falasse um pouco do avanço que nós tivemos no estado de São Paulo em relação a isso, principalmente porque o diagnóstico, né, cada dia mais tem aparecido e é preciso contemplar esses pacientes também, né, tanto com atendimento e medicamento, por exemplo. Faz mais de 10 anos que eu trabalho na questão das doenças raras, né, inspirada pelo Anthony Dyer, que é o presidente da Casa Hunter. Quando nós fizemos a primeira reunião, foi num plenário aqui com algumas pessoas, né, hoje vão 3, 4 mil pessoas, ampliou muito nesses 10 anos a discussão. E com isso, a oportunidade do diagnóstico, porque o problema é a pesquisa, são as pesquisas, os medicamentos caríssimos, né? Então, e tem também, nós também conseguimos, na época com o então prefeito Bruno Covas e o prefeito Ricardo Nunes também apoiou, nós conseguimos uma área para construção do Hospital de Raros, que vai ser o primeiro hospital de raros, não só do Brasil, porque tem em Porto Alegre mas que não é tão completo quanto esse que se pretende fazer. Então é uma luta junto ao governo do estado também, para que conseguiram vários parceiros para a construção desse hospital de raros, porque ainda o diagnóstico leva às vezes 2, 3 anos. E se tiver uma questão organizada das doenças raras, em menos de 40 dias você consegue diagnosticar e impedir os avanços da doença. Ela não tem cura, mas ela pode ser controlada. E tem a questão dos medicamentos. Então, só se vai através da justiça para pedir esses medicamentos. Então, todo esse trabalho nosso, vem geneticistas de vários países do mundo para discutir essa questão, né? São milhares de doenças raras, que eu não imaginava esse universo tão grande de doenças raras, né? Com diagnósticos tão tardios que acabam diminuindo a capacidade da população de vida, tempo de vida. Então, eu tenho feito um trabalho muito forte presidindo essa frente parlamentar. Também tem no governo federal, trabalhamos também em parceria para que a gente possa minimizar esse grave problema. Agora nós vamos, no começo de março, ter um outro evento dessa questão das doenças raras, e essas são discussões importantes, que a troca de experiências ajuda a população daqui do estado de São Paulo. Desde Conexão Paulista, Nani Cox.
Bom, até aproveitando para falar um pouco de projetos, né? A senhora ainda tem alguns projetos apresentados em 2024 em tramitação, inclusive um que foi citado aqui, que é o 723, que é o de reserva de 5% das vagas desses programas de habitação de interesse social para mulheres vítimas de violência doméstica. Mas eu queria saber, então, quais são os planos para 2025? Deve reforçar alguns desses projetos, apresentar outros? Eu acho que nós temos que estar atentas, né? Porque na medida que a sociedade vai se posicionando, nós temos que ter essa preocupação de prevenir através de leis que possam melhorar a vida da população. Então, nós temos vários, na questão ambiental, nós estamos preparando projetos também, essa questão da garantia das mulheres, eu acho que é bastante importante, criando situações que possam melhorar a condição da mulher, né? A própria questão das doenças raras também é importante. Eu lido também com a questão da AIDS também, porque infelizmente é uma coisa que não está controlada, né? Principalmente nos mais idosos, né? Que eles começam a ter uma vida sexual ativa complicada, no sentido de não se prevenir, e também os nossos jovens. Então, eu estou muito preocupada, a questão da saúde e da mulher, especificamente, são focos muito importantes. A bandeira da causa animal, porque eu estou levando lá para Sorocaba uma clínica veterinária também, que vai ser a primeira da região, né, deve ser inaugurada logo, porque são também políticas de saúde pública também. Então, eu acho que eu, como sou deputada de região, eu não tenho um foco só. Então, agora o trem de Sorocaba também já está preocupada, que vai antecipar uma expectativa importante, que é uma cidade que cresceu à beira da ferrovia, então tem toda essa tradição. Então, a gente discute estradas, discute a questão do trem, a gente discute saúde, a gente discute educação. Então, nós temos que ter essa versatilidade de conhecer um pouco de tudo para que a gente possa interagir junto a essas políticas ambientais, etc., que realmente a gente está pagando o preço da falta de cuidado com o meio ambiente e a natureza vem reagindo. Então, nós temos que também criar também a questão de cidades que tem... Eu tive a semana passada numa cidade que só 40% do esgoto é tratado. Então, você faça ideia a qualidade de vida da população. Então, aí também mandar recursos para que essa cidade possa ter um cuidado maior, fazer um trabalho de saúde pública importante. Então, assim, aonde eu vou, eu pergunto para o prefeito, qual é a sua prioridade? Então, geralmente é a saúde. E outra coisa que eu tenho ajudado muito é a questão da segurança pública. Eu tenho um foco muito importante. Fazia tempo que tinha unidades da Polícia Militar e Civil que nunca tinham recebido recursos parlamentares. Então, através de emendas minhas, foram drones com visão noturna, né? Agora tem um batalhão que nós estamos liberando recursos para comprar fuzis, só tem está carente dessa posição. Então, assim, trabalhei muito com emendas também para o Águia, que faz um trabalho maravilhoso. Foram veículos também para o Corpo de Bombeiros. Então, como vocês veem, as nossas vertentes são várias, né? Nós temos, hoje, a gente fala, saúde e educação sempre foi prioridade, mas hoje a segurança tem sido, assim, a pauta da população, né? A segurança pública. Então, quando também eu invisto na segurança pública, dando mais recursos para a polícia combater a criminalidade, você também está ajudando no destino final da saúde. Então, eu tenho que ter essa visão macro, para que a gente possa atingir o objetivo daquela população. Cada cidade tem uma vocação, e dentro dessa vocação você tem que identificar como você pode melhorar a vida e a qualidade da população. Uma outra questão, a senhora integra também a Comissão de Turismo. Isso. E há vários projetos de lei da senhora que tornam determinados municípios de interesse turístico. Por que isso é tão importante? Explica para o nosso público, por favor. Nós temos, por exemplo, Sorocaba. Lamentavelmente, alguns governos passados não conseguiram completar a documentação. Eu entrei com pedido agora também de município de interesse turístico. É uma legislação que a gente aprovou agora,
Então, devem cair 4 cidades, porque eles são reavaliadas, porque senão fica eternamente, né? E aí o importante é que esses recursos que vão para essas cidades de interesse turístico ou estância turística, que com isso fomenta o turismo. Então, como eu estou também na comissão de turismo, que não tinha, é uma comissão nova, nós estamos agora trabalhando também com a questão do turismo náutico, né, que é importante também. Depois que teve a tragédia no Rio Grande do Sul, nós vimos, por exemplo, que todo esse trabalho, eu estou trabalhando com um grupo ligado ao jet ski, para transformar a atividade jet ski, não aqueles que vão correr na praia e causar terror no mar, mas tem aqueles que fazem um trabalho social incrível. Estiveram agora, inclusive até um sobrinho meu, estiveram no Rio Grande do Sul, se reorganizaram. Dá para fazer um turismo religioso de jet ski, dá para fazer um turismo de levar para a população ribeirinha uma série de atividades. Então, esse foco é um foco importante, né? É uma atividade que vem sendo desenvolvida, que também estou atenta para que a gente possa aumentar o alcance deles, para que eles possam ter, por exemplo, todos os recursos que tinha o Corpo de Bombeiros, etc., teve situações de socorro no Rio Grande do Sul que só um jet ski passava. E aí eles foram utilizados para o lado do bem, né, a política de salvamento importante. Salvaram milhares de animais, pessoas, enfim. Transportavam pessoas, transportavam alimentos. Então, nós temos que estar antenada com as necessidades da nossa população, para que a gente possa ampliar esses acessos. Priscila. Deputada, ainda falando sobre o turismo, na época da pandemia foi um dos setores mais impactados, né? Mas quando se fazia uma pesquisa de o que a pessoa quer fazer depois que acabar a pandemia, né, que saíssemos daquele lockdown, era viajar. E muitas viagens dentro do estado de São Paulo. Como fomentar esse turismo interno, já que a gente tem de tudo, a gente tem o turismo comercial, o turismo do meio ambiente, de pesca, de roteiro de frutas, ou seja, aqui em São Paulo temos um roteiro muito rico. Como fomentar isso? Na verdade, assim, identificar a vocação de cada cidade para fomentar o turismo dela onde é importante. Então, por exemplo, catalogar, eu acho que precisamos ter um catálogo importante, catalogar de cada cidade qual seria a vertente turística que ele pode. Às vezes é uma cachoeira, às vezes é um turismo religioso, às vezes é um turismo, tem cidades, tem o turismo cervejeiro. Então, assim, eu acho que descobrindo essa vocação, porque o nosso país é maravilhoso, né? O nosso interior é incrível, o nosso litoral, as praias mais lindas do mundo, nós estamos no nosso litoral. Tanto no litoral norte, litoral sul. Então, nós temos que explorar mais essa vertente natural que nós temos, né? Eu sou nascida em Santos, a cidade de Santos está maravilhosa. Claro que teve também uma sequência de prefeitos bons que deixaram a cidade incrível. Então, a cidade hoje ela está com um turismo bastante incrementado por conta da qualidade que está dizendo. Esse cuidado de criar mecanismos para que as pessoas possam, através de fomentando o turismo, para que elas possam viajar. E criar condições para que isso aconteça. Né? Às vezes roteiros para idosos, roteiros para crianças, roteiros para pessoas menos favorecidas, que a gente possa popularizar o turismo para que garanta o acesso da população. Então tem muita coisa a ser feita, tem muitos lugares bonitos, que às vezes um pequeno investimento, né, não precisa ser o prefeito ficar preocupado para pôr aquela entrada da cidade com aquelas placas, nada, mas investir com foco no turismo. Parques que possam ser criados. Então, estando nessa comissão, a gente tem um olhar diferenciado, né? Porque a gente teve várias reuniões, o secretário Lucena é uma pessoa que ouve, participa, então tem feito um trabalho importante na Secretaria de Estado. Então, nós já tivemos com ele algumas vezes na comissão. Tudo que puder ser feito para melhorar, para ampliar, nós estaremos juntos nele.
Anne Cox. Deputada, se a senhora me permite fugir um pouquinho assim do assunto, mas ainda falando um pouco sobre política, Estado, na verdade, o país todo, o PSDB passa por um momento aí de transformação. Queria saber como que a senhora vê esse novo momento, essas novas articulações do partido. Eu estou bastante preocupado com o destino. Eu sou uma pessoa que só tinha um partido político na vida, o PSDB. Eu estou há 33 anos no partido, nunca saí dele. Em nenhum momento das dificuldades do partido do PSDB, eu falei, vou sair para outro partido porque aquele é mais interessante ou não. É uma questão de princípios ideológicos. Um partido de centro, né, que prega longe das benesses do poder e perto do pulsar das ruas. Só que ele, ultimamente, a democracia partidária ficou muito aquém do desejado, focalizaram tudo no nacional, as decisões, tiraram muito da autonomia dos municípios, da autonomia do Estado, que eu sou da executiva do Estado. Então, permanecer nesse partido é uma questão que tem que ser discutida, porque os valores, os princípios que me fizeram para esse partido não são os mesmos que estão sendo respeitados atualmente. Então, o nacional tentou fazer algumas conexões com fusão, incorporação com outros partidos, depois voltou a estaca zero. Então, assim, é um problema para ser discutido, sim, porque, assim, eu entrei por conta de Fernando Henrique, Franco Montoro, Serra, Mário Covas, pessoas que me inspiraram a vida política. Então, eu não estou tendo nenhuma inspiração nesse momento para dentro desse quadro que está acontecendo dentro do partido. Então, eu não consigo, tenho dificuldade de me ver num outro partido, porque eu não gosto de extremo esquerda, extremo direita, nada disso. Eu sou centro, sempre fui centro. Então, assim, eu estou vendo como vai caminhar o meu partido. Se esses princípios que nortearam forem desviados, eu tenho que repensar como vai ser meu futuro político em termos de partido. Não era o que eu queria, mas é o que está... Neste momento, meu posicionamento é esse. E a senhora tem recebido convites? É natural, né? Porque, assim, os partidos políticos, tem alguns que querem se aproximar do PSDB, né? Houveram 3 propostas que tiveram, uma do Podemos e do PDT, outra do MDB com o PSDB e do PSD com o PSDB. Só que nenhum deles avançou, né? Então o partido voltou a estaca zero e está rediscutindo essa questão. Então a sigla ficou muito comprometida nas últimas eleições, nas últimas 2, 3 eleições foi muito difícil, porque criou-se um radicalismo que nós ficamos espremidos no meio ali da esquerda e direita extrema e nós ficamos com um espaço muito pequeno. Então, nós precisamos ampliar, porque eu entendo que a melhor forma de fazer a política é o centro, porque o extremismo leva a atitudes políticas inadequadas. Então, eu estou esperando qual é o centro que vai me levar para ele, para que a gente possa permanecer dentro dos ideais políticos que eu acredito. Priscila. E, deputado, o que é política para a senhora? Porque eu acho que ao longo dos últimos anos ganhou-se um termo negativo para isso, né? Mas o que é a política em si? Eu acho que a política é uma arte. Fazer política é necessária. Eu sou apaixonada pela política, adoro discutir política. A política de qualidade, a política de princípios, a política de ideais, a política de ética. É essa política que a gente quer que fomente no nosso país. Nossos jovens precisam discutir mais política. E eu entendo a decepção deles. Por quê? Ultimamente, as notícias que vêm da parte política são negativas. Então, política virou um nome sujo em algumas vertentes que a gente percebe. Quando na política, a arte de fazer política com sabedoria, com responsabilidade, com compromisso, o mundo é guiado pela política. Não tem outra forma de mudar o mundo que não seja através da política. A política que a gente acredita que é aquela política séria que vai levar a transformar o país, a transformar o nosso Estado. Então, eu adoro a política, eu acho que ela tem que voltar a ser a verdadeira origem dela, a importância que a política na vida das pessoas. Não se medir pela qualidade dos políticos, mas pela ciência de fazer política. A última pergunta. Vamos lá. Aproveitando até que a senhora falou um pouquinho da juventude, né, de como a juventude tem se sentido em relação à política, até conversando com os eleitores no interior, como que a senhora tem sentido isso, esse interesse ou não interesse dos jovens pela política?
Olha, eu tenho feito a minha parte, por exemplo, o nosso partido, até então, nós tivemos sempre a Secretaria da Juventude, a Secretaria Racial, a Secretaria da Mulher, e eu fui presidente do estadual, como secretária do PSDB da Mulher, e também fui vice do Nacional. Então, acho que nós tivemos também a política da terceira idade também, a Secretaria da Terceira Idade. Então, o nosso partido, o PSDB, ele foi, até então, ele foi um partido com múltiplas facetas e todas elas com integração. Então, essa é a forma que eu vejo que é para fomentar. E os nossos jovens, eu acho que está faltando algumas cadeiras no currículo escolar, a cadeira da política. No meu tempo tinha estudos dos problemas brasileiros, EPB, que a gente discutia algumas ações importantes. Acho que nós precisamos mostrar para os jovens que a política não é essa coisa suja que eles têm visto. Aquilo foge do princípio político. Então, para poder fazer com que os jovens continuem nas universidades, nos colégios, tendo a sua liderança política com princípios básicos inspirados na boa política. Deputada Maria Lúcia Ameri, muito obrigada pela sua participação aqui nesse Conexão Paulista, às vésperas do Mês Internacional das Mulheres. Não, obrigada, Renata, Priscila, Nani, pela oportunidade de estarmos discutindo. Passou tão rápido. E discutimos todos os assuntos possíveis e imagináveis. As mulheres têm essa capacidade, né? Então, um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos continuar insistindo, né, que nós vamos melhorar o mundo através das nossas ações. As mulheres são muito importantes na transformação. Neste Conexão Paulista, tivemos a parceria de Priscila Silvério, também da jornalista Nani Cox. E você já sabe, toda quinta-feira, às 21h, você confere uma entrevista exclusiva aqui no Conexão Paulista. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.